Fala pessoal, Thiago aqui e vamos para mais um vídeo, esse sem câmera, porque tem muitos detalhes porque eu quero mostrar nessa estratégia, tá bom? Essa estratégia que é dólar afastamento pivô, ela já existe, então temos aqui uma atualização dessa estratégia. Focamos em dois pontos, tá bom? Aumentar a frequência de operações e também aumentar o rendimento final dela. E conseguimos, chegamos nesse ponto. Antes nós tínhamos um alvo de 10 pontos e um stop de 5 pontos. E na média do mês tínhamos ali 10 operações. Agora conseguimos uma média de quase 20 operações por mês e aumentamos o nosso gain para 28 pontos. Então temos um rendimento bem maior, um rendimento financeiro bem mais agradável a todos, porque assim nós conseguimos pagar os custos da estratégia, os custos que tem da plataforma e sobrar um dinheiro, isso operando com o contrato mínimo, apenas um mini contrato. Vamos lá. Os primeiros pontos que eu queria falar para vocês é que chegamos aí num fator de lucro de 1,4, 218 operações no último ano, com acerto de quase 55% das operações. 28 pontos de gain para 22 pontos de loss. Então, R$ 280 com um mini contrato de gain e R$ 220 de loss com um mini contrato. Olha só, nossa curva de patrimônio do último ano é essa aqui, seguindo o backtest, mas nós temos boas notícias. Além dessa curva de patrimônio crescente, nós temos uma coisa que vai ajudar bastante a gente na parte de diminuir o loss, diminuir as operações que vão dar loss. Quero pegar dois exemplos aqui, no dia 6 do 10 e no dia 9 do 10. Vou explicar para vocês e eu quero que vocês sigam, né, assinando a estratégia e fazendo replay nesses dias. Vou mostrar para vocês como que essa estratégia funciona. Vamos utilizar aqui o gráfico, então, no dia 6 do 10 e no dia 9 do 10. Deixa eu abrir aqui. Está aqui um gráfico maior para vocês. O que acontece? Nós temos essas duas linhas. Quando chega na linha de baixo, nós vamos fazer uma compra. E quando chega na linha de cima, nós vamos fazer uma venda. O preço aqui no dia 9 começou no meio dessas linhas, teve uma grande queda. E aqui ela fez uma compra. E aqui embaixo nós fizemos uma venda, então atingindo o loss de 22 pontos. O que acontece? Essa estratégia ela só vai ser ativada, só vai lançar a ordem no mercado quando fecha o candle abaixo dessa linha. Então, já está aí o primeiro ponto, que o candle fechou aqui embaixo. E aqui ele considera que fez a compra nesse ponto, no backtest. Então, aí já temos a primeira diferença. O que vai acontecer? Ela vai fechar o candle aqui embaixo e ela vai lançar uma ordem aqui nessa linha, nesse próximo candle, né? Aqui nessa linha. Como o mercado não subiu para pegar essa ordem aqui em cima nessa linha, você vê que o candle desceu, 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 essa ordem não seria ativada. Então, nós não teríamos executado essa ordem, então não teríamos o loss. Ela simplesmente estaria apregoada aqui no nosso preço do 61, né, 561, e estaria aqui durante o dia todo. Olha só, você vê que passou o dia e o preço não voltou para esse ponto do 61. Então, ela foi ativada, né, foi apregoada no book, mas não foi ativada para executar. Então, no nosso backtest, isso aqui foi marcado como um loss e ele não teria acontecido. Então, você vê que
já teríamos aí um ponto positivo para a estratégia por não ter entrado nessa ordem que seguiu direto e já deu loss. Vamos ver o outro loss que teve no backtest. Já tem até as marcações aqui que eu estava fazendo o estudo. É esse aqui no dia do payroll. Subiu, aqui no nosso backtest já teria ativado e aqui em cima já teria dado o nosso loss. Vendeu aqui e já deu o loss aqui em cima, 22 pontos acima. Mas igual eu falei para vocês, ele só vai ativar quando fechar o candle. Então subiu forte, fechou o candle aqui em cima, certo? E aqui na linha vai ser ativado uma ordem na pedra, né? Claro que é uma ordem stop, né? Aqui vai ser ativado a nossa ordem de venda. Então você só vai fazer essa venda quando o preço encostar nessa linha. Então o que aconteceu? Às 9h30 foi ativado, porque passou pela linha, fechou aqui em cima, e ela ficou apregoada aqui. O preço andou, andou, andou aqui e nada de ser ativado. Quando ele chegou nesse candle aqui, foi ativado a nossa venda no 5.211. Então, a partir daqui, nós temos uma venda ativada. O que aconteceu com o preço? Ele desceu, desceu, e 28 pontos abaixo, então vamos fazer a conta aqui, 28 pontos abaixo, teria dado gain. Então, nesse candle aqui, ó, teria dado gain. Deixa eu colocar bem certinho. Olha só. Então, na conta real, quando você vai executar, aqui teria dado gain. E quando acontece... Então, mostrei duas situações, que teria dado loss e não é executado, ou então teria dado loss, mas ele executou e foi para o gain. Então, temos dois loss que já foram para o gain. Vamos achar aqui no gráfico alguma situação que realmente aconteceu isso da forma correta. Aqui ó, é uma outra situação que fechou acima, logo depois, daí ela ativou a ordem aqui nessa linha, foi ativado aqui ao invés desse candle de trás. Desceu, desceu, desceu e deu gain aqui. Nesse caso aqui, no backtest deu gain, não deu loss, e na conta real também deu gain. Então essa é a situação. Toda vez que der um gain no backtest, com certeza vai ser um gain na conta real. E quando der o loss, normalmente, ou às vezes, né, vamos dizer assim, às vezes vai dar o gain por conta dessa condição. Então, esse resultado aqui de 1,39 de fator de lucro, esse acerto de 55% aqui, ele é ainda melhor por conta dessa condição da ordem. Era isso que eu queria explicar para vocês. Eu acabei não fazendo o estudo porque são muitas operações, 218, e aqui no caso operações perdedoras são 99, então dessas 99 aqui, algumas não são verdadeiras. Daria para vocês fazerem o simulador, pegarem aqui, por exemplo, esse aqui. Vou até dar um exemplo aqui para vocês, olha só. Aqui ativou, mas na verdade ela teria ativado aqui, ó, quando fecha para cima do candle. Subiu um pouquinho, foi, na hora que desceu e cruzou a linha, nesse ponto aqui do mouse, né, ele teria entrado. Aí subiu um pouquinho, voltou e depois deu gain aqui. Então deu gain no backtest e a gente olhando aqui. Vamos ver alguns outros exemplos. Aqui já não, ó. Aqui realmente deu loss. Então subiu, fechou acima, então ela ativou. Aqui ela ativou
uma venda, foi, subiu, deu loss. Normal. Vamos ver uma outra aqui. Aqui é a mesma coisa, ó, desceu. Aqui ela ativou e logo depois subiu contra, deu loss. Aqui é a mesma coisa, olha só. Como ele abre fora, muitas vezes você consegue, ele abrindo fora, ele segue aqui, inverte, né, o sinal e ele acaba dando gain. Então, por isso que eu não excluí isso, porque tem vários gains que ele faz assim. Então, compensa ter esse tipo de operação. Mas aqui, nesse caso, mostrando aqui para vocês, ele acabou dando loss. Ó. Subiu, depois ele desceu ao contrário e deu loss. Olha essa venda aqui. Olha como essa venda aqui, o que aconteceu? Ela subiu, o preço subiu, mas cruzou a linha aqui no backtest, mas não fechou fora. Nesse caso, fechou fora aqui, nesse candle. Depois ele desceu e deu gain. Então, mesmo estando no lugar errado, ela está correta. Vai dar o gain igual, não vai dar diferença. A única questão é que quando der o loss, tem a possibilidade de dar o gain. Isso melhora muito o resultado. Então, podemos esperar um resultado ainda melhor do que esse, que já é positivo, já é satisfatório no longo prazo, já é mais lucrativo. Então, essa atualização trouxe vários benefícios para a estratégia. Tá bom? Então, está aqui a nova atualização. Já vou postar ela. Vocês já podem encontrar ela na loja. Ela vai estar como dólar afastamento pivô. E também podemos testar ela com essas características de 28 pontos de gain com 22 pontos de loss. Outro ponto que eu queria mostrar para vocês, pedir para vocês, se inscrevam no canal e ative o sininho para vocês receberem as notificações. Todos os dias eu estou fazendo live e essas lives elas ficam gravadas no meu canal, tá? E lá eu mostro todo o desempenho da estratégia com o tempo. Então vocês conseguem ver que lá eu deixo o relatório mensal, até trimestral das estratégias todas rodando e também o resultado de como está sendo o dia ali. E vocês conseguem acompanhar as estratégias. Beleza, pessoal? Queria agradecer a vocês e fiquem com essa estratégia que agora está muito melhor do que estava antes.